Olá, tudo bem? Quanto custa uma máquina parada, um equipamento parado aí na empresa que você trabalha? E quanto custa para a gente mantê-la funcionando? Resposta difícil, né, de dar, né? Muito difícil de dar. O módulo de planejamento da manutenção industrial é um bom módulo para quem ainda não tem instalado ou para quem já tem instalado, conhecer um pouquinho mais, explorar um pouquinho mais. Esse módulo é um daqueles que pode estar na sua gaveta e que você queira tirar nesse momento aí que a gente está atravessando aqui no país, nesse momento, ok? Eu sou o Carlos Henrique Pius e você está desmistificando o DataSul. Vem com a gente. Tudo na vida da gente, a gente faz um planejamento. A gente planeja nossa vida inteira, desde que a gente nasce até o último dia, né? Incrível, né? A gente paga plano funerário para quê? Desculpe a morbidade do assunto, mas é um planejamento. A gente tem o nosso orçamento, a gente vai viajar, faz um planejamento, e assim a gente tem que trazer para dentro da empresa que a gente trabalha. E a pergunta é, quanto custa para manter as máquinas funcionando? E essa resposta pode ser dada pelo módulo de planejamento da manutenção industrial. E esse módulo é mais um daqueles que está lá na sua gavetinha, pronta para ser tirado, para ser trabalhado, para ser desenvolvido e para ser explorado. E ele também pode vir ajudar você, dentro da sua empresa, a melhorar a vantagem competitiva da sua empresa. Como? Mantendo os seus equipamentos funcionando, tendo um claro orçamento da manutenção preventiva e ou preditiva. E, por exemplo, quanto que nós vamos gastar em 2021 com manutenção preventiva e corretiva? Então, o módulo de manutenção, de planejamento da manutenção industrial pode nos dar essa resposta. Tá ok? Então, vamos lá. Lá na manutenção industrial tem dois programas, o MI 0303 e o MI 0315. São dois programas que fazem um certo planejamento no módulo da manutenção industrial. A partir do momento que a gente vai lá no CD 0101 e marca o planejamento da manutenção industrial como instalado, esses programas já não tem muito efeito, principalmente o MI 0303. O MI 0303 a gente não vai nem conseguir executar, já vai dar a mensagem de que o PI está instalado e que a gente não vai conseguir trabalhar com ele. Mas vamos lá. Dentro do PI, dentro da manutenção industrial, evidentemente, o material mais importante é o plano, são os planos. Então, lá no MI 1010, no MI 1011, no DMI 1012 e assim por diante, a gente tem que desenvolver os planos de manutenção e depois ligá-los a equipamento, a família, a tag ou família tag, que são as inúmeras maneiras da gente estar linkando o plano com o item, ou fazer com a família de item, ou com a tag, alguma coisa nesse sentido. O que é o plano? O que é a manutenção em si? Nada mais é do que um template, um gabarito, um manual, alguma coisa nesse sentido. Então a gente compra a máquina vem com manual de manutenção, é muito parecido com o nosso automóvel, e tem lá, há tantas horas, ou tantos meses, ou tantas horas de uso, ou tantos itens que a gente perfurar, ou qualquer coisa assim, a gente tem que fazer uma manutenção. Nessa manutenção, a gente tem que verificar isso, tem que verificar aquilo. Então, é um Ctrl-C, Ctrl-V. É burocrático? É burocrático. Mas sempre vem aquela primeira pergunta que eu fiz lá atrás. Na verdade, a segunda, né? Quanto custa para manter o equipamento funcionando? E se a gente mantém o equipamento funcionando, a gente mantém a empresa funcionando, produzindo, vendendo. Tá certo? Para definir a frequência entre uma manutenção e outra, existem três maneiras de se medir uma frequência entre outra. Existe aquela que a gente vai de tempos em tempos, então todo mês ou então a cada 15 dias, independente do uso.
Uma outra é a utilização, o quanto a gente usou a cada 10 mil pés, 15 mil pés. Essa, por sua vez, tem duas maneiras da gente tá reportando, tá alimentando o sistema com relação à utilização. Uma delas é linkado ali com o módulo de produção, existe uma técnica ali para fazer isso, é algo bem simples, só que tem que fazer, né? E outra maneira é apontar a utilização. A gente já foi em alguns clientes que contratou um estagiário que de manhã ele ia lá, rodava todas as máquinas, anotava lá o contadorzinho lá das máquinas, passava uma planilha, de lá ele digitava e a gente tinha essa utilização. É uma maneira de estar tirando isso. E uma terceira maneira é a soma dessas duas, que é o E, né? Ou utilização ou tempo. E aí o que vencer primeiro gera a ordem de manutenção. Então o documento, na realidade a tabela ou o cadastro mais importante para o planejamento é a manutenção, é o plano de manutenção, a manutenção padrão, MI 0110. Ele é muito importante, ele é um pouquinho burocrático, mas a gente faz uma vez e fica para o resto da vida, aí, no máximo uma manutenção ou outra. Mas o que seria ele? É pegar o manual do equipamento e transcrever tudo que está lá para dentro do MI 0110. O que eu vou usar, quanto tempo eu vou usar, o que eu vou fazer, qual é a correia que eu vou inspecionar ou trocar, qual é o cabo que eu vou avaliar, qual é o rolamento que eu vou avaliar, tudo isso daí tem que estar lá. Depois, através do MI 1010, MI 1011, 12, 13, a gente vai ligar esse plano ao equipamento, direta ou indiretamente. Por que diretamente? No caso do plano equipamento é diretamente. Agora, se é no plano família, então ele vai atender todos os itens da família. Ou tag, vai atender aquela tag que está ali naquele momento. Aquele equipamento que está ali naquela tag naquele momento. E família tag também na mesma maneira. Todos os itens daquela família daquela tag. Então, quando eu faço o cálculo, ele vai verificar a última vez que o meu equipamento sofreu aquela manutenção, vai colocar aquele período que a gente definiu lá no plano e depois na ligação, e assim ele vai correr o próximo. Lembrando que plano família, plano tag família não vai acontecer tudo para a família naquele momento. Na realidade, ele facilita porque eu não preciso estar ligando para cada equipamento. Se eu tenho, por exemplo, várias fresas idênticas, iguais, da mesma marca, mesma potência, mesmo tudo, então eu crio ali uma família, e essa família é a família que vai estar no meu plano, e eu não preciso estar ligando o meu plano, minha manutenção padrão, a cada uma das fresas, ou a cada uma das furadeiras, ou a família de equipamento que for. Tá legal? Bom, uma vez feita essa ligação, uma vez que a gente colocou o item reserva lá na minha manutenção padrão, a gente está praticamente pronto para trabalhar com o planejamento da manutenção. Vocês podem notar lá que no planejamento da manutenção não tem nada no cadastro, porque não tem o que cadastrar, porque já foi cadastrado a manutenção industrial. Então, tranquilo, aí é só para execução. E a execução em si é dividido em dois pilares. Um pilar da ordem de manutenção propriamente dito, e o outro pilar dos itens que eu preciso da minha manutenção. Então, uma coisa é eu fazer o planejamento das ordens, outra coisa é eu fazer o planejamento dos itens. Então, de um lado, eu tenho aqui o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, em que equipamento eu vou aplicar e o que eu preciso para fazer minha manutenção. Óleo, correia, rolamento, seja lá o que for, e quando eu preciso. Tranquilo? A mancadinha aí é que esse item que está aqui, ele tem que ser de demanda dependente e tem que estar cravado lá no CD 1107, que ele é de planejamento na manutenção industrial. Feito isso, a gente consegue e ele entra no nosso cálculo. Tá ok? Bom,
Depois do cálculo feito, são 2 programas que são feitos para o cálculo. Então, no PI 0502, a gente faz o cálculo do planejamento. O que ele vai fazer ali? Ele vai gerar as ordens planejadas. Não é ordem firme, não. São ordens planejadas. Ele enxerga as ordens firmes que já foram calculadas no momento mais recente. Enxerga também com relação aos itens, se tem no estoque, se tem ordem de compra vindo, etc. E ele gera as ordens planejadas. Essas ordens planejadas ainda não são firmes, podem estar alimentando o planejamento da necessidade de itens também. Então, além das ordens firmes que eu já tenho rodando, eu tenho adicionalmente as ordens planejadas, que foram calculadas no PI 0502. Então, através do PI 0506, eu também faço o planejamento aqui da minha torre, aqui, do meu apoio aqui de itens que eu estou planejando. Então, de um lado eu tenho as ordens planejadas, desse lado eu tenho os itens planejados. Ok? Eu também posso firmar de maneira diferente. Eu firmo aqui as minhas ordens planejadas e eu também posso firmar os meus itens planejados. O que é firmar o que é firmar a ordem planejada? É gerar uma ordem firme que a gente consegue enxergar lá no MI 0307 ou lá no cockpit da manutenção industrial. Ele já existe, ele já vive e ele vai lá pula o muro aí e vai lá para manutenção industrial. E o que é firmar um item no planejamento da manutenção industrial? É gerar a ordem de compra. Então vai cair lá no colo do comprador aquela ordem de compra dentro de um lead time, né, do tempo de ressuprimento que a gente colocou lá tudo direitinho, e ele também enxerga esse sujeito até também a política de ressuprimento, se é período fixo e assim por diante, né? Se ele trabalha com lote econômico, tudo isso daí ele vai enxergar lá. Lembrando que lá no CD 1107 a gente não pode esquecer lá que o planejamento principal dele é manutenção industrial e não é produção, senão ela não enxerga, tá bom? A ordem planejada, ela ainda pode ser manuseada, mesmo que ela depois foi calculada, ela ainda pode ser manuseada. Eu posso fazer um trabalho mais fino, ir lá e alterar datas e algum outro dado. Isso também pode influenciar lá no planejamento dos itens. Então, se eu estou mudando uma data, eu ainda não fiz o planejamento dos itens no PI 0506, depois que eu fizer, ele também vai enxergar essa data do planejamento. Então, evidentemente, de novo, no planejamento dos itens, eu preciso saber quando é que eu vou precisar daquele item, quando é que eu vou precisar daquela correia, daquele rolamento, daquele óleo, daquele fluido. Então ele vai estar puxando e fazendo a data retroativa e vai colocar a ordem de compra e vai avisar o comprador: olha só, esse item tem que estar aqui dia 15 de maio, por exemplo. Tá ok? Aqui nos relatórios, existem alguns relatórios bastante legais, muito parecidos com os relatórios do MRP, foi feito pela mesma equipe, né, que é o demonstrativo do cálculo. Depois também tem a relação das ordens planejadas, as ordens que foram reprogramadas, que ele também trabalha com a reprogramação. E em consultas existe o detalhamento da capacidade, das ordens planejadas, as ordens que foram liberadas, e as quantidades de item, ok? Também muito parecido com o que a gente tem lá no MRP. Não é por acaso, né? A mesma equipe, mesmo padrão, mesmo padrão de qualidade. E esse módulo não é muito novo, não. Ele já é bem estável já. Então, não tem o porquê a gente não sacar ele aí da nossa gavetinha aí, fazer ele funcionar e trazer esses benefícios aí pra gente, ok? Gente, esse módulo é muito simples e então, portanto, esse vídeo também vai ser muito simples em função disso. Não tem muito estardalhaço, não. É muito simples de colocar ele no ar. Eu acho que vale a pena estudar, tirar ele aí da nossa gavetinha e aumentar a nossa vantagem competitiva. Se a sua empresa não faz nem planejamento, ou como eu perguntei lá no começo, se a gente usa manutenção industrial só para fazer corretiva,
ou o planejamento a gente está fazendo tudo numa planilha Excel, está na hora da gente saltar, pular esse degrau aí, subir esse degrau aí e crescer. Eu penso. Como eu falei, é um módulo bastante antigo, então eu acho que não tem o porquê não usá-lo. Tá joia? Aquela velha de sempre, eu peço para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, vai nos ajudar, para você não tem custo nenhum, só vai nos ajudar a manter e a produzir mais vídeos e a construir mais vídeos aí, quem sabe um aqui que você queira, põe aqui, ó, aqui tem o meu endereço de e-mail, coloca aqui nos seus comentários ou manda um e-mail para mim que eu vou acabar atendendo com certeza. Então eu peço para vocês se inscreverem e peço também para vocês darem um like ou um dislike, conforme vocês encontraram aqui, o que vocês acharam desse vídeo, tá? Além disso, peço que vocês recomendem para os seus amigos e também para os seus inimigos, tá bom? Você está desmistificando o DataSul. Fé em Deus. Muito obrigado.